Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Olá, minhas queridas anteninhas do canal Antena Gospel. Aqui quem fala é a sua blogueira cristã de plantão, pronta para trazer uma notícia quentinha que tá dando o que falar. Já peguem aquela xícara de café, se acomodem e fiquem bem atentos, porque minha Antena Gospel tá captando algo muito especial hoje: a aprovação, em segundo turno, de um projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte que autoriza o uso da Bíblia Sagrada como material de apoio nas escolas públicas e particulares da cidade. Só de dizer isso, meu coração se enche de alegria, porque estamos falando de um marco importante para todos nós que valorizamos a palavra de Deus. Mas antes de mergulhar de cabeça nessa novidade, quero lembrar vocês de deixarem o famoso joinha aqui no canal, porque assim vocês me ajudam a continuar trazendo conteúdo cristão de qualidade. E claro, se ainda não é inscrito, não perde tempo. Clica aí no botão de se inscrever, que aqui a gente conversa sobre fé, cultura, sociedade e tudo que afeta o povo de Deus no dia a dia. Afinal, a nossa missão é ser aquela voz que repercute a boa nova e tudo o que há de importante rolando por aí, sem perder o bom humor e a verdade dos fatos. Agora, voltando à nossa notícia, se vocês ainda não ouviram falar, fiquem ligados. A vereadora Flávia Borja foi a autora desse projeto, e a repercussão foi grande, viu? Muita gente comemorou dizendo que finalmente a Bíblia não será apenas vista como um texto estritamente religioso, mas também como uma referência histórica, cultural e literária que pode contribuir para a formação da garotada nas aulas de história, língua portuguesa e muito mais. Quem diria, hein, anteninhas? Em um momento em que muitos temem a imposição de ideologias estranhas, ver a palavra de Deus ser considerada legalmente como material didático é de encher o coração de esperança. Mas não pensem que foi tudo um mar de rosas, não. Teve quem torceu o nariz e achou que isso é misturar religião com Estado. E eu aqui do outro lado tenho sempre que lembrar: a nossa Constituição é laica, mas a Bíblia tem um valor cultural inegável em nossa história. Não é questão de obrigar ninguém a crer em nada, mas de reconhecer que muitas expressões artísticas, literárias e até políticas surgiram de conceitos ou referências bíblicas. Parece que lá na Câmara, a maioria dos vereadores entendeu exatamente esse ponto. Foram 28 votos favoráveis contra poucos contrários. É ou não é uma vitória para nós que amamos a palavra e reconhecemos o impacto que ela pode ter na sociedade? Então, nessa abertura energética aqui do Antena Gospel, eu quero que vocês sintam o clima de celebração que tá rolando. Gente vibrando porque as escolas terão a possibilidade de incluir a Bíblia como apoio em suas aulas, sem imposição, sem forçar ninguém a nada. Afinal, o próprio texto da lei ressalta o uso opcional e com total respeito à liberdade religiosa. Não é à toa que tô chamando isso de notícia fresquinha e animadora. Quando a gente fala de estudar a Bíblia como fonte histórica e literária, não estamos falando de um culto na sala de aula, mas de um material que, quer queiramos ou não, influenciou gerações ao longo dos séculos. É a famosa frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas aqui aplicada também ao conhecimento cultural que a Bíblia carrega. E é óbvio que eu não poderia deixar de dar o meu ponto de vista cristão, né, meus queridos anteninhas? Se a palavra do Senhor pode entrar nas escolas de maneira acadêmica, ajudando a ilustrar contextos históricos, ou até inspirando essa molecada a refletir sobre questões de ética e moral, por que não abraçar essa oportunidade? Não se trata de empurrar a fé goela abaixo de ninguém, mas de mostrar a riqueza de um texto que atravessou milênios e continua vivo em nossa sociedade. E quem sabe, através desse contato inicial, muitas vidas possam ser tocadas pelo amor de Cristo, até mesmo sem se dar conta. Apenas lendo uma história bíblica numa aula de literatura ou discutindo acontecimentos históricos relacionados a Jerusalém e Egito, Império Romano e tantos outros cenários marcantes que aparecem nas Escrituras. Agora, neste comecinho do vídeo, quero deixar claro que você pode ter uma opinião diferente, e aqui a gente respeita. Se você acha que a laicidade do Estado corre algum risco, ou se tem alguma preocupação, manda nos comentários. O debate é sempre bem-vindo no Antena Gospel, desde que a gente mantenha a educação e o amor, certo? Mas cá entre nós, eu costumo dizer, não é para doutrinar ninguém, é para agregar conhecimento. E se a Bíblia é um dos livros mais lidos e influentes do mundo, não vejo problema em que ela seja aberta em sala de aula para ilustrar uma passagem histórica ou literária.
E claro, se outras religiões quiserem apresentar seus livros como aporte cultural, acho justo que a sociedade discuta isso em pé de igualdade. No mais, a gente segue firme em oração, para que a palavra de Deus sempre seja luz, e não motivo de contenda. É por isso que eu tô empolgadíssima, anteninhas. Porque sim, é uma grande oportunidade de aproximar os estudantes de uma das maiores referências civilizatórias que temos, e sem violar o direito de quem não é cristão. Portanto, abra seu coração, tire suas conclusões e participe desta conversa. Esse é só o primeiro ponto do nosso vídeo de hoje, e eu já tô falando demais, mas é porque o assunto é forte e impactante. Segura a emoção aí, porque vem muito mais pela frente. Fiquem comigo até o final e, por favor, não esqueçam de interagir com o canal. Compartilha com aquele seu amigo que ama debates sobre liberdade religiosa, que se interessa por política pública e por educação. É um jeito de mostrar como a nossa fé não precisa ficar trancada dentro da igreja, mas pode sim contribuir para a sociedade como um todo. Pronto, agora que a gente já deu esse mergulho profundo no assunto, vou segurar aqui a empolgação e deixar vocês respirarem um pouquinho. Mas não arreda o pé não, que já já a gente continua falando sobre todos os outros pontos que giram em torno desse projeto de lei, inclusive os debates que rolaram e a perspectiva da comunidade cristã. É aquela velha história, feito é melhor que perfeito, mas se a gente puder ter os dois, glória a Deus. Então, bora fazer do conhecimento algo bem feito, sem esquecer da nossa fé. Fique ligado, meu povo, porque no Antena Gospel a gente fala a verdade, fala com amor, e ainda dá umas risadinhas santas. Quem tá comigo nessa? Então vamos adiante, que o programa tá só começando. Agora que vocês já sacaram a empolgação da abertura, vamos mergulhar de vez nessa notícia que tá pipocando por aí e sacudindo as redes sociais. Trata-se do projeto de lei aprovado em segundo turno pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, que autoriza o uso da Bíblia Sagrada como material de apoio nas escolas públicas e particulares. Então, segura a emoção aí, minhas anteninhas do canal Antena Gospel, que a gente vai dissecar essa novidade com todo cuidado e com aquele toque cristão que vocês já conhecem. Para começo de conversa, é importante entender o que realmente foi votado. A vereadora Flávia Borja, juntamente com outros apoiadores, apresentou uma proposta que possibilita que a Bíblia seja usada como recurso paradidático dentro das salas de aula. Isso significa que os professores poderão se valer de trechos bíblicos quando estiverem ensinando disciplinas como história, literatura ou até mesmo quando quiserem abordar valores éticos em debates, sem necessariamente transformar aquilo numa aula de catequese. O que se quer, em tese, é reconhecer a relevância cultural, histórica e literária da Bíblia. Afinal, ela é um dos livros mais antigos e influentes do mundo. E vocês me perguntam, mas seu nome, como assim a Câmara de BH aprovou? O que isso quer dizer na prática? Bom, foram duas etapas de votação, a chamada tramitação em primeiro e segundo turnos, até que o texto fosse definitivamente aprovado e virasse lei na cidade. No segundo turno, pelo que sabemos, rolou uma votação com 28 votos favoráveis. Isso mostra que uma boa parte dos vereadores enxergou nessa proposta algo positivo, a chance de inserir a palavra de Deus, ou parte dela, nos conteúdos escolares, sem obrigatoriedade alguma. Quem quiser usar, pode usar. Quem não quiser, segue com outros materiais e não terá nenhum problema. Mas não pensem que a aprovação aconteceu sem debate, viu? Não foi todo mundo que levantou a plaquinha de glória a Deus logo de cara. Houve quem argumentasse que o Estado é laico e que isso poderia ser interpretado como uma espécie de imposição religiosa. Alguns vereadores ficaram preocupados com a ideia de se misturar religião e educação formal. Porém, de acordo com os próprios defensores do projeto, a ideia não é doutrinar nem obrigar. E cá entre nós, gente, a Bíblia já é citada em vários livros didáticos ou mesmo em reflexões de sala de aula, só que de modo superficial. Agora, com essa lei, pode-se ter um embasamento mais seguro e oficial para usar o texto bíblico como material de referência. É algo que a vereadora Flávia Borja destacou, inclusive em algumas entrevistas. Ela garante que a iniciativa respeita a liberdade religiosa de todos e se limita a permitir que a Bíblia possa ser estudada com foco em temas históricos, culturais e literários. Ou seja, nada de aula de religião obrigatória ou de pregação forçada. Quem acompanhar o debate parlamentar vai ver que a maior preocupação dos proponentes é evidenciar a importância da Bíblia no desenvolvimento de várias sociedades, inclusive a nossa. Isso sem contar a riqueza linguística que a gente encontra nos textos sagrados, desde passagens do Antigo Testamento até os Evangelhos.
Essa apresentação da notícia, então, não poderia deixar de mencionar a quem aplauda essa vitória da fé, e a quem aponte a possibilidade de outras religiões também requererem espaço. Afinal, se a Bíblia pode entrar como material de apoio, por que não dar a mesma chance a outros livros sagrados, como o Alcorão ou Torá, por exemplo? E essa questão não é inválida, anteninhas. Pode ser que mais adiante surjam outros pedidos nesse sentido. Só que, por enquanto, a lei em BH contempla a Bíblia especificamente, provavelmente pelo fato de que a maior parte da população do país é cristã e a história do Brasil foi muito influenciada pelo cristianismo ao longo dos séculos. Agora, deixando tudo ainda mais claro, a lei não obriga a leitura bíblica, ela só autoriza que professores façam uso dos textos de maneira intencional, como se fosse um livro de literatura a mais. E gente, se a gente parar para pensar, a quantidade de filmes, livros, obras de arte e movimentos sociais que buscam inspiração nas escrituras não é pequena. Então, por que não conhecer as raízes disso dentro da sala de aula? É esse raciocínio que está na base do projeto. Quem não quiser participar de atividades assim, pelo que foi dito, poderá optar por outro recurso. A proposta promete respeitar a pluralidade. Vale lembrar, meus queridos anteninhas, que esse é um cenário inédito na cidade. Não é qualquer dia que a gente vê um projeto envolvendo a Bíblia sendo aprovado num espaço político. E assim, a grande sacada aqui é a gente ver que mesmo numa sociedade laica, ainda existe muito respeito pela força cultural que a Bíblia tem. A gente, como cristão, fica feliz ao ver essa abertura para que o texto sagrado possa chegar a mais corações, nem que seja por uma via acadêmica. Tudo bem que não é o mesmo que um culto, mas quem sabe esse contato desperta curiosidade e mais pra frente leva alguns estudantes a querer conhecer Cristo de uma forma mais profunda? Deus age como quer, onde quer e no momento que bem entende, não é verdade? Para encerrar essa apresentação da notícia, só quero deixar claro, não tem ninguém sendo forçado a nada, mas também não tem nenhum impedimento legal para que a Bíblia apareça nos planos de aula. É uma vitória para os cristãos, na visão de muitas pessoas, e para outros, é só mais uma lei que será avaliada com o tempo. O importante é ficar atento aos desdobramentos e torcer, e orar para que tudo aconteça dentro do máximo respeito às diferentes crenças. Afinal, a fé cristã não tem nada a ver com imposição, e sim com amor e liberdade. Quem é meu anteninha fiel aí já sabe, o caminho do Senhor é manso e simples, mas também firme em sua palavra. Então é isso, gente amada. Essa é a notícia que tá rolando, a aprovação do uso da Bíblia nas escolas de Belo Horizonte. E aqui no Antena Gospel a gente te conta com detalhes, sem florear demais, mas também sem perder o humor e a análise cristã. Continuem comigo, porque no próximo ponto a gente vai dissecar as opiniões contrárias e favoráveis, e eu quero muito saber o que vocês pensam sobre esse debate. Já deixa aquele comentário e não esquece de compartilhar com aquele amigo que adora saber das novidades políticas e educacionais. Porque a verdade é essa. Quanto mais a gente entender do assunto, mais a gente consegue ter uma posição sensata e bíblica diante dos fatos. Então bora lá que tem mais coisa boa vindo. Agora que a gente já falou um pouco sobre como foi a aprovação da Bíblia como material de apoio nas escolas de Belo Horizonte, vamos mergulhar na parte mais quente dessa história, o debate que rolou e os argumentos contrários e favoráveis a essa proposta. Afinal, nem todo mundo saiu batendo palma quando ouviu sobre essa ideia, e é aqui que vemos a democracia em ação. E eu, como boa blogueira cristã e apresentadora do Antena Gospel, preciso contar tudinho pra vocês, minhas anteninhas abençoadas. Vamos começar com os contrapontos, que não foram poucos. A principal crítica gira em torno da chamada laicidade do Estado. Muita gente entende que usar a Bíblia na escola, mesmo que seja como recurso paradidático, abriria brecha para misturar religião e educação formal de uma maneira que poderia ferir a neutralidade do Estado. É aquele povo que diz: ei, a Constituição brasileira não garante um Estado laico? Então por que trazer um livro religioso para dentro da sala de aula? Tem vereador e cidadão que veem nisso um risco de doutrinação, temendo que alguns profissionais da educação possam ultrapassar a fronteira do ensino histórico ou cultural e acabem pregando suas convicções. Outra questão levantada pelos opositores é a seguinte: se a Bíblia vai ser aceita, será que o Alcorão, o Torá ou outros livros sagrados também deveriam ter espaço?
Algumas vozes acreditam que, para ser completamente neutro, o sistema de ensino precisaria colocar todas as escrituras religiosas no mesmo patamar. E claro, há quem questione se isso seria viável na prática, pois o Brasil é um país majoritariamente cristão, mas não exclusivamente cristão. Logo, o receio é que ao autorizar apenas a Bíblia, a gente acabe privilegiando uma religião em detrimento das outras. Esse argumento aparece bastante entre os críticos. Agora, falando dos defensores do projeto, a coisa muda de figura. Eles lembram que a Bíblia, além de ser um livro religioso, é uma fonte riquíssima de informações históricas e culturais. Os valores e as histórias bíblicas influenciaram a formação da sociedade ocidental em vários aspectos, na arte, na literatura, na música e até em expressões populares do dia a dia. Então, por esse lado, dizem que não se trata de obrigar ninguém a crer, e sim de dar aos professores a possibilidade de usar textos que já exercem enorme impacto no nosso mundo. É aquela ideia de que o aluno não está tendo um culto na sala de aula, mas sim um contato com um documento que, gostando ou não, moldou boa parte da nossa herança cultural. Os parlamentares que votaram a favor ressaltam ainda que o projeto não obriga o uso da Bíblia em aula. Significa que cada professor e cada escola tem liberdade de escolher se quer ou não incluir o texto bíblico nos seus planos. E mais, a lei prevê que os alunos não serão forçados a participar de atividades que envolvam a Bíblia, respeitando a consciência de cada um. Essa flexibilidade foi um ponto crucial para quem dizia temer a imposição religiosa. Os defensores também destacam que legalmente já existe espaço para explorar livros sagrados em sala de aula, mas que agora isso fica mais claro e amparado por uma lei específica, evitando mal-entendidos. Outro aspecto que entra em jogo é a questão de valores éticos e morais, que a Bíblia pode trazer à discussão. Muita gente acredita que, nesse momento de crise de valores na sociedade, a Bíblia seria uma ferramenta potente para ensinar sobre amor ao próximo, perdão, coragem, justiça, entre outras virtudes. Para quem é cristão, isso é pura alegria, porque a palavra de Deus pode inspirar os jovens a pensar de modo positivo, a refletir sobre sua conduta e a desenvolver empatia. E convenhamos, quem já não viu passagens bíblicas sendo citadas em filmes, séries ou mesmo em eventos históricos importantes? Integrar isso de forma séria e acadêmica, dizem os defensores, só tem a acrescentar. Mas claro, existe a preocupação de que, mesmo com a lei deixando tudo opcional, algumas escolas ou professores mais empolgados possam exagerar e transformar esse estudo cultural em pregação. E é aí que o debate ferve. Quem vai fiscalizar isso? Como garantir que a linha não seja ultrapassada? Como ter certeza de que a liberdade de quem não é cristão será respeitada? Para essas dúvidas, os apoiadores do projeto respondem que a própria comunidade escolar e os órgãos de educação locais poderão acompanhar, fazendo valer o direito de todos. A ideia é que ninguém seja convertido à força, mas sim que haja conhecimento e respeito. É interessante notar, minhas anteninhas, que esse debate reflete um cenário maior, onde a gente discute qual é o lugar da religião na esfera pública. Embora o Brasil seja um país majoritariamente cristão, a Constituição diz que o Estado é laico, ou seja, ele não pode privilegiar nenhuma religião oficialmente, mas também não precisa ser antirreligioso. É aquele velho equilíbrio na corda bamba que a gente tenta manter. Alguns dizem que a laicidade só exige que o governo não interfira nos assuntos da igreja e vice-versa, sem necessariamente proibir a presença de livros sagrados em espaços públicos. Outros argumentam que se tem Bíblia, tem que ter todas as outras escrituras. E assim segue a conversa, cada um com sua perspectiva. O ponto é que, de um jeito ou de outro, a lei passou com maioria na Câmara, o que mostra que boa parte dos vereadores acredita que é possível usar a Bíblia como um complemento educacional, sem ferir direitos. E claro, isso ainda pode render muito pano para manga nos próximos meses ou anos, porque sempre vai ter quem questione ou quem parabenize a decisão. A gente, como cristão, fica feliz em ver a palavra de Deus ganhando espaço, mas entendemos também que existe toda uma preocupação legítima sobre como isso será aplicado. Afinal, somos chamados a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, respeitar o que é público, sem desrespeitar a nossa fé. Em resumo, há quem veja nessa lei um ato de coragem e valorização dos fundamentos culturais cristãos. Outros enxergam risco de desequilíbrio, pois acreditam que o Estado não deveria se envolver com nenhum livro religioso. Eu, particularmente, acho que é possível conciliar as duas coisas, contanto que haja muito bom senso e fiscalização, para que ninguém seja obrigado ou discriminado. E vocês, minhas anteninhas, o que pensam disso tudo?
Já aproveitem e deixem nos comentários as opiniões de vocês, pois o debate não acaba aqui. Continuem ligados, pois no próximo tópico vamos falar sobre a perspectiva cristã a fundo e refletir sobre a importância da Bíblia na formação dos valores da nossa sociedade. Fiquem por perto, porque o Antena Gospel não para por aqui. Chegamos agora a um momento que eu particularmente amo de paixão, a interação com vocês, minhas queridas anteninhas do canal Antena Gospel. Porque aqui não é só a blogueira cristã que fala, vocês também têm vez, voz e liberdade para expressar tudo o que estão sentindo sobre essa notícia. Afinal de contas, a gente tá falando de um tema que envolve fé, educação, cultura e até política. Então é natural que cada anteninha tenha uma opinião ou experiência diferente para compartilhar. E como a palavra nos ensina a sermos unidos em amor, mas sem deixar de lado o debate saudável, quero convidar vocês a fazerem exatamente isso. Comentem aqui embaixo se vocês acham que essa aprovação da Bíblia como material de apoio nas escolas é algo positivo ou não, e por quê? Vocês acreditam que a Bíblia pode mesmo agregar valor nas aulas de história, literatura ou outras disciplinas? Ou será que esse projeto pode acabar abrindo espaço para confusões entre religião e Estado laico? Contem-me com sinceridade, mas lembrem-se de manter o respeito por quem pensa diferente. A gente é cristão, mas não quer impor nada a ninguém, certo? Outro ponto que eu adoraria ver vocês comentando é como vocês imaginam que seria esse uso da Bíblia na prática. Será que seria legal ler os Salmos quando o tema for poesia? Ou quem sabe estudar uma parábola de Jesus para refletir sobre valores éticos numa aula de filosofia? E quanto às histórias de Davi, Daniel, Esther que trazem lições poderosas sobre coragem, fidelidade e propósito de vida? Já pensaram em como isso pode impactar crianças e adolescentes, mesmo que numa abordagem cultural ou literária? Quero ouvir suas ideias. É nesse bate-papo que a gente constrói um conhecimento mais sólido e cristão sobre as coisas. E não parem por aí não. Eu também gostaria que vocês dividissem situações que vocês já viveram ou conhecem, em que a Bíblia foi usada de forma educativa. Seja numa escolinha dominical ou até mesmo num grupo de estudos na sua igreja. Foi produtivo? Ajudou no aprendizado? Deixem suas experiências, porque a gente aprende demais uns com os outros. Sem falar que muita gente pode se inspirar no que vocês comentarem para levar essa discussão de uma maneira ainda mais construtiva lá na sala de aula ou na comunidade. Agora, falando sobre vocês que não são cristãos ou que estão em dúvida, sintam-se totalmente à vontade para participar também. Eu vivo dizendo aqui no Antena Gospel que respeitamos todas as crenças e visões de mundo. E se você tem receio ou acha que a lei pode ser problemática, me conta. A riqueza do debate surge quando a gente escuta a outra parte e tenta entender seus argumentos com empatia. Quem sabe a gente encontra um ponto em comum no meio dessa conversa toda. É claro que eu não poderia deixar de mencionar o nosso querido compromisso evangelístico. Como cristãos, a gente fica empolgado de ver a palavra de Deus chegando a mais lugares, mas também somos chamados a amar e respeitar quem pensa diferente. Então me contem. Como equilibrar essa alegria de ver a Bíblia nas escolas com o cuidado de não ferir a liberdade religiosa de ninguém? A nossa Antena Gospel quer captar a opinião de todo mundo, porque é na diversidade de opiniões que a gente amadurece. E falando em participação, aproveita também para deixar aquele like no vídeo se ainda não fez. Pensa que apertar o joinha é como dizer amém para todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui, trazendo as notícias com análise cristã, humor e aquele jeitinho bem brasileiro de falar. E claro, se você ainda não é inscrito, clique no botãozinho de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos que vão continuar trazendo assuntos quentes, relevantes e sempre com a palavra de Deus como guia. Outra coisa que adoro destacar é que a gente aqui do Antena Gospel está nas redes sociais também. Então, se quiser mandar uma pergunta mais longa, dar sugestões de pauta ou até mesmo criticar com amor cristão, fique à vontade para nos encontrar por lá. A gente lê tudo com carinho e tenta responder na medida do possível. Nada me deixa mais feliz do que ver essa família de anteninhas abençoadas, crescendo e se fortalecendo na fé, na informação e no companheirismo. Então, resumindo, a bola tá com vocês agora. Manifestem sua voz, partilhem perspectivas, contem experiências e me ajudem a construir um panorama ainda mais completo sobre o uso da Bíblia como ferramenta educativa. O que vocês disserem aqui pode até virar conteúdo para os próximos vídeos, viu?
porque eu acredito demais nessa troca de ideias, nessa comunhão virtual que nos aproxima e nos faz crescer mesmo à distância. Pode deixar que eu vou ler tudo com muita atenção e fazer aquele famoso coraçãozinho de carinho por cada comentário sincero e respeitoso que vocês deixarem. No final, o que importa é a gente sair deste vídeo mais informado, mais inspirado e mais unido em Cristo, seja apoiando o projeto ou levantando pontos importantes de discussão. E tudo isso a gente consegue quando vocês participam ativamente sem medo de se expressar. É como dizem, juntos somos mais fortes, e aqui no Antena Gospel, quem manda é essa vibe de família na fé. Vamos lá, anteninhas, arrochem no comentário, compartilhem o vídeo e chamem o povo para discutir esse tema tão relevante. E se você é novo por aqui, seja super bem-vindo. E não vá embora sem clicar em inscrever-se e ativar o sininho de notificações, porque eu tô sempre de olho nas novidades para trazer para vocês. Agora é com vocês, meus queridos anteninhas. Bora interagir! Bom, minhas anteninhas abençoadas, chegamos ao momento de fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo sobre a aprovação do uso da Bíblia nas escolas de Belo Horizonte. Aqui no Antena Gospel, a gente acredita que informação e fé precisam caminhar juntas, mas sempre com muito respeito e amor ao próximo. E não tem forma melhor de encerrar do que convidar vocês a continuarem unidos, firmes na palavra e dispostos a fazer a diferença no lugar onde Deus os colocou. Antes de tudo, eu quero agradecer de coração a cada um que ficou comigo até agora. Falar de um tema tão importante sem vocês seria como pregar no deserto, né? Então, sentir a presença de cada anteninha me enche de alegria. É aquela sensação de que a gente tá crescendo junto, entendendo melhor os fatos e de quebra, alimentando nossa fé. Se você gostou do conteúdo, deixe aquele like, não é brincadeira, isso ajuda demais o canal a se manter firme na missão de espalhar a verdade, a boa informação e a luz de Cristo. E é claro que eu não poderia deixar de pedir, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clica nesse botãozinho vermelho e ativa o sininho de notificações, porque eu sempre apareço com mais vídeos, trazendo as novidades do universo cristão, reflexões sobre a nossa sociedade e, claro, muito bom humor. Cada vez que você se inscreve, é como se você estivesse falando, conta comigo, Antena Gospel. Eu quero ficar por dentro de tudo o que Deus anda fazendo e do que o mundo anda aprontando. Então, bora fazer parte da nossa família de anteninhas, espalhadas por todo o Brasil e além. Outra coisa importante, compartilhem este vídeo com amigos, familiares, aquela pessoa que você sabe que precisa estar por dentro desse assunto. Seja alguém que concorda ou discorda, o importante é fomentar um debate saudável e respeitoso. Não se esqueçam que nosso foco é sempre manter a paz, a verdade e o amor de Cristo acesos em cada discussão. Se alguém tiver opiniões diferentes, manda o link do vídeo para a pessoa também. Quem sabe a gente não consegue construir pontes em vez de muros. E para quem chegou agora, já vou avisando. Vocês podem encontrar todo tipo de conteúdo cristão aqui no Antena Gospel, desde análise de notícias até aqueles bate-papos sobre a Bíblia que fortalecem a nossa fé. Tudo na base do bom humor, das expressões e gírias que vocês amam, mas sem esquecer o comprometimento com a verdade e o respeito ao próximo. A gente brinca, dá risada, mas sabe que a nossa missão é séria: anunciar a palavra de Deus e mostrar como ela influencia, ou deveria influenciar, a sociedade ao nosso redor. Por fim, quero deixar aquele convite carinhoso: façamos todos uma oração especial pelas escolas do Brasil, incluindo as de BH, para que saibam usar essa aprovação de modo sábio e respeitoso, e que a Bíblia seja de fato um farol para essa geração que tanto precisa de valores sólidos. Se vocês puderem dobrar o joelho hoje, lembrem-se dos professores, dos diretores e das famílias, para que o ensino seja sempre um espaço de acolhimento, aprendizado e liberdade, onde a semente da fé possa brotar de maneira espontânea, sem imposição. E assim eu me despeço, com o coração cheio de gratidão e expectativa. Espero vocês no próximo vídeo, minhas anteninhas. Fiquem na paz de Cristo e lembrem-se, juntos a gente vai construindo um mundo melhor, um vídeo de cada vez. Deus abençoe e até lá!